Olá, pessoal! Está começando mais um Cultura em Frequência, um programa que busca valorizar as expressões acadêmicas, artísticas e culturais de nossa comunidade. Hoje apresentamos o quadro Literarte, que traz para você temas relacionados à literatura e suas mais diferentes formas de expressão e manifestação. No programa de hoje, veremos como a arte literária continua sendo uma forma de resistência, expressão e transformação social. No programa Literarte de hoje, recebemos o professor de Histórias do IFPE Campus Garanhuns, Ciro Linhares, e a chefe de divisão de extensão do IFPE Campus Garanhuns, Alda Simões. Conversaremos sobre os impactos do regime militar de 1964 na produção literária do país. Este, que foi um período marcado pela censura, pela repressão e, ao mesmo tempo, pela resistência através da arte e da escrita. O professor Ciro Linhares possui licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado em História e especialização em História do Brasil. Atualmente, coordena projetos e cursos voltados à educação quilombola e indígena no IFPE Campus Garanhuns. Já Alda Simões é mestre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharela em Direito, licenciada em História, e atua como técnica em assuntos educacionais no IFPE, estando à frente da divisão de extensão do campus. A ditadura militar, que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985, foi um período de forte repressão política, censura à imprensa e às artes, além da perseguição a artistas, escritores e intelectuais que se opunham ao regime. Mesmo diante do medo e das proibições, muitos autores encontraram maneiras de resistir por meio da literatura, usando metáforas, símbolos e críticas veladas para expressar suas ideias e denunciar as injustiças da época. Para começarmos, como podemos compreender, do ponto de vista histórico, a influência do contexto político da ditadura militar sobre a produção literária brasileira? Então, a ditadura militar ela é um período que, de 1964 a 1985, ela vai restringir uma série de direitos no Brasil, como direitos sociais, direitos civis, liberdades individuais, e isso vai recair diretamente sobre a arte. Porque qual é uma das características de uma ditadura? Uma ditadura ela precisa controlar as informações e os bens culturais que circulam na sociedade para tentar garantir a permanência do regime. Então, você pega a ditadura militar no Brasil, uma das principais características dela é a instituição da censura, que é algo que não era novo. Porque Getúlio Vargas já tinha criado um aparato de censura nos anos 30, Eurico Gaspar Dutra depois em 46, mas a ditadura militar vai renovar isso de forma mais sofisticada e mais ampla para pegar o território nacional quase inteiro. Então, a gente presencia na ditadura militar uma série de produções artísticas no teatro, na literatura, na música, que elas vão passar pelo que a gente vai chamar de censura. 2 órgãos da ditadura militar vão estabelecer essa censura, que é o Centro de Informações do Exército e uma divisão para a censura da diversão pública, que tinha sido criada em 46 por Dutra. Então, essa galera vai começar a mapear o que está sendo produzido culturalmente no Brasil e qualquer temática oposta ao discurso da ditadura vai ser condenado. Então, é basicamente essa a influência. Então, Alda, para poder haver produção artística nesse período, uma das características muito interessantes vai ser o que a gente vai chamar de tretas dos fracos, alguns historiadores chamam. Os artistas vão começar a buscar formas de se manifestar para tentar burlar esse aparato de censura. É muito famoso como Chico Buarque de Holanda muda o nome dele nas obras para poder passar na censura. De Chico Buarque ele assinava como Julinho de Adelaide, porque tudo que chegava de Chico Buarque já era censurado, né? Exato. E só pensando um pouco nessa fala de Ciro, quando a gente observa a ideia da censura, é interessante a gente perceber que essa censura ela era fundamentada, né, entre aspas, não era oportuno a gente pensar num fundamento, isso razoável, não é razoável pensar essa censura como um fundamento, mas muito calcada na ideia de moral
do zelo à moral e os bons costumes. Esse eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar, né? Principalmente considerando essa relação também com o campo da literatura, da música, da produção cultural como um todo, porque, primeiro, né, o que é moral, o que é bom costume? São conceitos amplos, evasivos, a gente não tem como precisar isso, e principalmente no meio jurídico, né? E quando a gente está falando do regime militar, a gente está falando de um período da história que teve sua configuração voltada para a censura, como o Ciro colocou, para a repressão, e que se baseava em um termo bastante amplo, né? A moral e bom costume, o que seria isso, né? Em termos práticos? Como a gente poderia perceber isso? Então, os autores, os artistas, realmente procuravam se amparar em outras situações mais sutis, né? Em falas mais sutis, em discursos mais sutis, para poder a mensagem chegar ao público, para que o público agora entendesse de uma outra forma os problemas sociais que o país estava enfrentando, já que era uma fala muito, muito velada ali, ela não poderia ser explícita, né, objetiva. Dessa maneira, era um recurso utilizado aí e demonstra bem como esse regime tão intenso ele afetou essa produção, né, de maneira que, para burlar essa ideia de moral e bom costume, que era extremamente subjetiva e abusiva, né, em termos de direitos, inclusive, seria a melhor forma, então, se utilizar de outras nomenclaturas, de metáforas, porque essa forma de regulamentar o Estado brasileiro, né, totalmente abusiva, ela teve essa necessidade de outras construções aí, né? A inteligência humana ela foi por outros caminhos para poder eximir falar sobre aquilo que se desejava, né? Inclusive, Aldo, antes de fazer a próxima pergunta, para a gente fazer um debate que fica massa no podcast, ao ouvinte que está escutando a gente, Exatamente. essa questão da moral dos bons costumes ela é muito importante, porque a ditadura militar ela vai trabalhar muito com o que a gente chama de pânico moral. Então, ela vai pegar aqueles preconceitos e estereótipos que assombravam a população de uma maneira geral e vai usar isso para relacionar os inimigos do regime, que seriam aqueles que levavam questionamento do regime. Isso vai ser uma herança, se você pensar, não são os militares que inventaram isso, se pegar na história do Brasil. A Igreja Católica tinha feito isso para tentar evitar a expansão da ideia de Estado laico ainda no Império. E quando começa a proclamação da República, ela vai responsabilizar o comunismo, o positivismo e o liberalismo como anticristãos, né? E aí cria aquela história do fantasma anticomunista. Dom Adalto, na Paraíba, em 1923, vai dizer que o comunismo é quem leva o homem para o inferno, rouba crianças. Isso vai ficando na cabeça do povo. E aí Getúlio Vargas vai usar isso em 1937 e os militares depois vão usar em 1964. O golpe vai ser dado para evitar o avanço dos comunistas, porque ele ameaça quem? Deus, pátria e família, que tinha sido um lema criado pelos integralistas, que era um grupo nazista no Brasil em 1932, e é ressuscitado pelos militares. E aí quem ameaça Deus, pátria e família? Para os militares, eles vão propagar a ideia que são os comunistas, os artistas, os escritores, os professores, que são aqueles que podem levar a se questionar o regime. Então, o regime militar influencia nesse contexto de repressão, perseguição, controle das informações que a sociedade tem acesso e seleção do que vai circular nos meios de comunicação. Ora, veja bem, naquela época não tinha rede social, era televisão, livros, teatro. Então vai ser muito mais fácil para o regime fazer esse controle, né? Sabemos que durante o regime, a censura foi um dos principais mecanismos de controle cultural. Como esse processo afetava diretamente os escritores e editores da época? Havia um tipo de filtro institucional para as obras antes da publicação? Sim, havia um filtro institucional, sim. Lembra que isso foi criada uma estrutura de censura pelo regime militar. Então, basta lembrar de que, quando o golpe é dado em 64, uma das necessidades de uma ditadura, e aí você vê desde o século XIX, com Napoleão Bonaparte, em Roma também, uma ditadura ela tem duas marcas que geralmente a gente esquece: consenso e legalidade. O que é o consenso? Um ditador ele só chega ao poder porque a maioria do povo apoia, ou pelo menos os mais poderosos. Porque às vezes a gente acha que foi o Deus colocou o ditador lá e tirou, mas a sociedade geralmente compactua. E segundo, legalidade. Quando o regime começa a
criar arbitrariedades, violar os direitos, ele cria lei para dizer que está seguindo a lei. Então o regime militar fez isso. O regime militar criou a lei de censura em 1970. Então, no Brasil, a censura ela era legalizada, como disse Aldair, em nome da moral e dos bons costumes. Então existia um filtro institucional. Que filtro era esse? O Departamento de Censura da Polícia Federal ou o Centro de Informações do Exército. Para você poder ter uma obra circulada, você tinha que mandar antes para essa galera uma reportagem, um romance, para eles lerem e poder passar, né? Se bem que Taiguara, cantor da época, ele vai dizer, era muito fácil burlar a censura quando eles chamavam a gente, propriamente quando eles não chamavam. Porque quando eles chamavam a gente via de que ele não entendeu a letra, ou não entendeu o texto. Porque o censor, como todo bom ditador, ele lê, às vezes, muito para ser um militar, mas ele lê muito pouco para ser um intelectual. Isso é uma frase da Lilian Schwartz. Então, os artistas, eles vão meio que brincar, às vezes, com a censura, né? Uhum. Então, existia esse filtro, mas existia essa limitação. Perfeito. E pensando também essa ideia da censura prévia, né, prevista aí no decreto de 1970, né, um decreto lançado aí num momento forte, denso da ditadura militar também, é interessante que caso alguém ainda desobedecesse, né, quanto a essa publicação, a veiculação desses materiais, sem prejuízo da responsabilidade criminal, ainda era possível que o sujeito pagasse aí uma multa, né, e a perda de todos os exemplares da publicação, que seriam incinerados às suas custas, né, às suas expensas. Então, nesse momento, né, em que esse abuso ele está ali regulamentado via decreto, a gente percebe essa preocupação com o poder que as palavras poderiam ter naquele contexto, né? Diante de uma situação de repressão, de tensão que a gente vivencia, a gente, automaticamente, o ser humano ele quer se libertar daquela condição que lhe oprime, né? Quando ele coloca isso no papel, quando ele textualiza, né? E aí só retomando essa ideia realmente da busca das metáforas, né? De meio que ser incompreendido grosseiramente para ser compreendido ali no miudinho, né? Do cotidiano. Pelas as demais categorias, né, que não faziam parte do regime. Então, tem essa relação, essa necessidade de se expor, né, não mais de forma objetiva, porque não era permitido, mas é importante também a gente considerar o quanto era abusiva essa forma de controle, né, sobre algo que aparentemente não poderia, não geraria um mal, né, que prejuízo gera um livro, né, que prejuízo gera uma canção. Mas esse material, essa produção artística e cultural, intelectual, ela tem uma repercussão direta na vida de quem lê, de quem escuta uma música. Isso conscientiza, isso sensibiliza. E por isso essa preocupação tão grande, né, previamente, inclusive com esses escritos. E também, Ciro, vale a gente pensar, porque a gente tem já essa estrutura, né, da história que a gente percebe nos livros, nos artigos, mas quando a gente vai também para a história dos pequenos municípios, das cidades, a gente também vê muito dessa repercussão no que diz respeito à censura, a esse lugar de repressão às manifestações artísticas, culturais, e de como elas foram ali, né, sendo absurdamente ratificadas localmente. E aí eu vou citar para vocês, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha cidade aqui de origem, em Lagedo. É um escritor da cidade que ele foi preso durante o regime porque ele tocou num cavaquinho um hino nacional, no meio da praça. E aí isso foi motivo de ofensa, né? Seria ofensivo aí aos símbolos da pátria, né? Essa execução do hino nacional de forma pública ali num cavaquinho. Então, com essas questões, a gente percebe que havia uma preocupação do regime como um todo, né, seja numa escala maior, hierarquicamente falando, né, e até esses pormenores de como essas coisas chegavam, né, no interior, né, nos interiores aí do Brasil, muito no sentido de, previamente, acabar com a reflexão humana, com o poder crítico, né, do pensamento, das ideias ali, daquilo que poderia ser contestador do regime, mas também daquilo que acontecia no cotidiano das pessoas e que de repente pudesse soar como ameaça,
também, né, esse pós também existia, né? Havia a censura prévia, essa necessidade de detonar, de acabar com essas formas de produção de conhecimento, mas qualquer elemento que surgisse no cotidiano, né, que de alguma forma evidenciasse uma ofensa, né, a essa moral e bons costumes que eram pregadas aí, também eram reprimidas. E aí um elemento importante, porque essa repressão acontece também, é preciso lembrar de que os militares, em 13 de dezembro de 1968, baixa um ato institucional, que é o ato institucional número 5, que vai tirar do cidadão o direito ao princípio do habeas corpus, da presunção da inocência. O que é isso? O governo criou um mecanismo que dava o direito dele prender se ele considerasse a pessoa possivelmente culpada. Isso é uma instituição que você prende e depois eu provo a culpa. É o que retrata lá no filme Ainda Estou Aqui, né? Do Rubens Paiva. Então, isso vai acontecer muito, além da censura prévia, a punição pós-produção artística, porque é um período onde o governo ele tem um excesso de poder sobre a liberdade das pessoas e até sobre a vida delas, né? Ele decide quem vive ou quem morre. Membros do movimento estudantil, como o filho da Zuzu Angel, o Stuart Angel, ele simplesmente faz parte do movimento estudantil e os militares vão lá prender ele simplesmente some. Acredita-se hoje que mataram ele com a boca amarrada num canto de escape numa caminhonete. E andaram com ele. Depois jogaram na Baía do Guanabara, o corpo nunca se encontrou. Que é um elemento muito interessante quando a gente pensa a literatura desse período, né? E muita gente vai escrever sobre esse luto interrompido. Os corpos dos filhos que nunca chegaram. Se você for pensar esse período da ditadura militar e for pensar essa censura prévia também, para depois a gente falar dessa censura depois, sem ser a prévia, né? Para não pular as etapas. Um exemplo muito marcante é em 1973, Alda, Calabar, de Chico Buarque e Rui Guerra, que eles vão escrever a peça. Essa peça ia ser lançada em 1973, 26 de dezembro de 1973, se eu não estiver enganado. Mas essa peça vai estrear. Na véspera da estreia de Calabar, vai chegar os agentes da censura lá, vão entrar no teatro, vão quebrar tudo. Estava pronta a peça, quebrar tudo. Por que quebrar tudo? Porque a peça fazia uma sátira nos 150 anos de comemoração da independência do Brasil, né? 73, 72, era 151 no caso, né? Aí, não sou professor de matemática, essa de história, vai ver. E aí vai fazer uma sátira com a independência do Brasil a partir da figura de Calabar. E os militares vão considerar isso uma agressão ao símbolo da pátria, né? Que é uma característica da ditadura, que é o ufanismo. Ela exalta exageradamente os símbolos da pátria, se apropria da bandeira, se apropria do hino para dizer quem é contra o nosso regime é um traidor da pátria. Então a gente está defendendo a pátria. A censura também tinha muito esse discurso, né? São os traidores da família, da pátria e da fé. A partir da literatura, do teatro, então, exposições com corpos nus, exposição de arte, obras que tenham cenas sexuais, que tenham obras de Jorge Amado, com referências às religiões de matriz africana. Tudo isso vai passar pela censura prévia e vai ser censurado, porque além da questão política, a política ela se torna mais eficiente o controle quando eu capturo as emoções das pessoas. E como é que eu faço isso? A moral e os bons costumes. Alguns autores conseguiram driblar a censura usando metáforas e simbologias em seus textos. Quais recursos literários eram mais usados para que o conteúdo político passasse despercebido pelos censores? Existiam vários recursos, né? Eu acredito que a metáfora vai ser uma coisa muito marcante, como a Alda falou. Porque se você pegar várias músicas, né? O Cálice de Chico Buarque, de Muito Gordo a Porca Já Não Anda, pegar o Bêbado e o Equilibrista, do Aldir Blanc, né? A Esperança na Corda Bamba de Sombrinha, como uma referência àquele contexto de que vai ter ou não o primeiro presidente civil na reabertura, né? Então você fica imaginando ali a esperança em cima de uma corda de circo, cai ou se sustenta. A esperança é o quê? A reabertura, o fim da ditadura. Você vai ver outras estratégias também na literatura. Se você pegar Lígia Fagundes Telles, ela tem um conto
que ela narra nesse conto uma cena de tortura, que não é uma metáfora, é uma cena explícita. Obviamente, quando isso chegar no departamento de censura, vai ser censurado, porque o regime vai tentar esconder a todo custo o aparato de censura do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes. Só que ela vai usar uma estratégia. Qual é? Aquela história que eu disse, o censor ele lê muito para ser um militar, mas ele lê muito pouco para ser um intelectual. Então o cara censor, chega a obra de Lígia Fagundes Telles lá, o livro dela, ela coloca essa cena, muda o roteiro e coloca essa cena no final. Ou seja, o cara não vai ler o livro todo, então ele passa e diz, ai, isso é muito chato esse livro, precisa de censura. Pode deixar passar. Mal sabia ele que ele tinha colocado a cena de tortura no final. E isso vai reverberar depois. Então, são muitas estratégias. São autores que vão mudar seu nome, vão usar codinomes para poder não ser pego pela censura, né? E aí tem uma coisa muito interessante para lembrar da literatura. A literatura ela pode ser um arquivo de memória, de registro histórico de um período, de uma experiência, mas ela tem uma liberdade narrativa, estética da narrativa, de causar sensações, beleza, contemplação, muito maior do que um texto acadêmico. Então, por isso que eu gosto dessa frase, eu até separei aqui, de Antônio Cândido, que ele diz, por que a literatura é importante como uma forma de resistência? Como uma forma de resistência em momentos de autoritarismo, de diminuição de direitos, de estado de violência generalizado, como foi a ditadura, e às vezes até sufocante. Porque no auge da tortura, que é os anos de chumbo de 69 a 73, Garrastazu Médici, que era um ditador sanguinário, tinha 82% de aprovação da população brasileira. Então imagine para quem tinha perdido um filho, como era sufocante ver o povo apoiar um absurdo. E para que o absurdo ele comece a entrar em decadência, além de uma crise, é preciso sensibilizar. A literatura tem muito isso. Por isso que Antônio Cândido, ele diz o seguinte, de que a literatura ela pode promover a humanização. E como ela promove a humanização? A partir de traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres e o cultivo do humor. Então veja que a literatura ela tem a capacidade de despertar sensações que talvez um texto acadêmico, uma reportagem não tenha. Então por isso que a gente vai ter, mesmo nesse contexto, muitas produções artísticas que vão tentar sensibilizar a população e o mundo para o absurdo que era a ditadura. Então na música tem a Tropicália, na literatura você vai ter a literatura de protesto, você vai ter o teatro engajado, como se chamava na época, né? O teatro de vanguarda misturado com teatro engajado, como vai ser o exemplo da peça Gota d'Água, de Chico Buarque, lançada em 1975, salvo engano. Eu lembro porque é o ano do assassinato do Vladimir Herzog, eu acho que é o mesmo ano os dois, né? Então você tem obras de esposas, maridos, tios, que vão ter seus pais, suas esposas ou seus maridos sumidos, torturados, mortos, que não vão poder exercer o luto, que vão escrever sobre isso. Né? Então a literatura ele tem esse poder de trazer esse miudinho que talvez um texto acadêmico não trouxesse e não sensibilizasse. Mas é isso. E não tivesse o mesmo alcance também. Não, exato. Porque o perfil do acadêmico, ainda hoje, né, ele é mais restrito, ele fica mais condicionado a determinados grupos, enquanto a literatura ela tem esse poder de ser veiculada numa maior escala. A gente sempre ainda debate sobre esse alcance da leitura, sobre o hábito de ler, né, na nossa sociedade, não é uma questão recente, mas que ela perpassa também aí por várias gerações, mas ao mesmo tempo a gente entende a literatura como esse local de construção de ideias, de posicionamentos, de reflexões sobre aquilo que a gente vivencia. E só colocando aqui algumas pontuações, já pensando no que Ciro já também explanou, né, sobre o papel desses escritores, desses autores, as formas, as táticas para se conseguir fazer entender em um momento tão opressor, né, tão difícil da história, mas eu registrei aqui uma passagem que tem no livro da professora Mary Del Priore,
uma publicação no Jornal do Brasil, né, que aí já é uma outra forma de escrita, né, já é a imprensa, né, como eram veiculadas as notícias, né. E aí, primeiro eu vou ler aqui a chamada da previsão do tempo, tá? A previsão do tempo, né, tal qual era aqui. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Veja que dentro de uma possível coluna ali. Tem um ano, Alda, Estou sem um ano. mas se eu não me engano, é do Jornal do Brasil, né? É o Jornal do Brasil. É a manchete após a decretação do Ato Institucional número 5 de 1968. O ferrenho AI-5, né? É, Então a gente vê que de forma leve, até poética, né? Num momento tão penoso, mas de uma forma até poética também, a pessoa se vale de recursos que possam demonstrar para a população que o período vivenciado não é um período fácil, que ele é um período abusivo, embora não seja a escrita literária propriamente dita, né, que já tinha os seus percalços aí a enfrentar, mas até no âmbito da imprensa, as formas das notícias chegarem precisariam, obviamente, serem diferenciadas, né, inclusive para a população de forma geral. Isso deveria ser pensada, né, a forma dessa escrita ela não poderia ser uma notícia tradicional. Então, se para falar sobre previsão do tempo havia recursos também, né, necessidades, que dirá no campo da literatura. Ou seja, a gente percebe que nesse momento de coerção, nesse momento de repressão e de abuso, quem trabalha com a escrita tem consciência do poder que ela tem, o poder das palavras, né, quando bem utilizadas, como uma forma de possibilitar o alcance maior do conhecimento, né, o fortalecimento da crítica, inclusive em um momento que não era permitida a crítica. Então, a literatura de resistência ela foi fundamental nesse processo. Essa forma de trabalhar as ideias ela foi essencial para que a gente pudesse, inclusive, analisar hoje com mais tranquilidade, né? Tranquilidade não seria talvez a palavra, mas que a gente pudesse analisar com mais elementos como foi difícil vivenciar esse período. Não é um período que a gente, como a gente ainda engatinha em democracia, a gente não tem também tanta estabilidade, até porque se tratar aqui de um longo período, né? A gente já teve experiências aí com as ditaduras. Então, é algo que a literatura também nos faz pensar, através desses filtros, desses mecanismos, do uso das metáforas, como a humanidade atravessou esse caminho, né? E o que é possível a partir dele pensar hoje para a nossa realidade também, né? Do quanto é abusiva, inclusive é nociva, né? Os regimes autoritários. tem um ponto antes só da gente ir para a próxima pergunta, que tem em alguns momentos, alguns escritores, eles também não vão aguentar e eles vão fazer também manifestações mais explícitas, né? Tem um caso muito interessante que ele acontece no dia 18 de novembro de 1965. É o primeiro governo militar ainda do general Humberto Castelo Branco. Então está no início da ditadura, ainda não está nesse ar irrespirável, sufocante da manchete do AI-5. A ditadura ainda é meio envergonhada, mas ela já persegue seus opositores porque a gente já tem um ato institucional número 1 de 64, que era para caçar opositores do regime. E aí começam a ter alguns protestos e escritores, eles vão ser fundamentais nesse processo. Por exemplo, em 65, no dia 18 de novembro, a gente tem um evento em frente ao Hotel Glória, no Rio de Janeiro, ficou conhecido como os 8 da Glória. Apesar de ser chamado os 8 da Glória, eram 9 pessoas. Eram 9 pessoas, que eram jornalistas e escritores brasileiros, que foram para frente do hotel onde estava acontecendo a segunda conferência extraordinária interamericana da organização da OEA, né? E aí o que é que acontece nesse evento? Olha só quem foi para frente do hotel, porque estava chegando Castelo Branco com a comitiva para receber os outros chefes de Estado, e essa galera vai com cartazes de abaixo a ditadura e bem-vindo nuestra ditadura, né? E aí quem tá lá é Antônio Calado, Márcio Moreira Alves e Carlos Heitor Coni, escritor muito famoso Coni, que vai ser preso, se eu não me engano, mais de 6 vezes pela ditadura militar, por causa de suas obras. Os cineastas Glauber Rocha, Mário Carneiro
e Joaquim Pedro de Andrade, o famoso Cláudio B. Rocha, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de que só precisa uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É igual a gente, professor, só precisa de um pincel na mão e uma ideia na cabeça, né? O embaixador recém-casado, Jaime de Azevedo Rodrigues, e o encenador de teatro, Flávio Rangel, e o poeta espetacular, que todo mundo deveria ler, quem está escutando, leia, que é o Tiago de Mello. Eu me arrepio ó, só de lembrar dele, diga aí, como esse poder da humanização da literatura, é só de lembrar de Tiago de Mello e lembrar das poesias dele, eu já me arrepio. Olha, a manifestação desse povo, dos Oito da Glória, em 65 contra Castelo Branco, início da ditadura, vai gerar uma reação internacional de Jean-Luc Godard, de Paolo Pasolini, de Alberto Moravia, ou seja, isso repercute internacionalmente e já vai dar, numa época que não tinha rede social, a ideia de que o Brasil entra num regime ditatorial e autoritário, o que vai permitir que instituições internacionais possam fazer também uma resistência à ditadura. Então veja aí a importância do papel desses escritores, além das metáforas que eles vão usar a inteligência da escrita, eles também vão, de forma explícita, lutar com isso, né? Mas vamos lá. Durante a ditadura militar, as famosas canções de protestos marcaram a resistência cultural. Um dos exemplos é Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Como essa música representava a repressão e o silenciamento da época? Bom, Cálice é um clássico, não é? Já se tornou aí uma referência bastante conhecida, né? E que representa também vários percursos aí desse período da nossa história. O que eu acho interessante em Cálice inicialmente é que a expressão, né, do cálice propriamente dita, ela vem de uma passagem bíblica, né, dos momentos finais ali da história de Jesus, onde ele pede, né, para que o Pai afaste aquele cálice, né, se possível for, né, no momento da crucificação. E até então, né, um texto que ele tem uma conotação religiosa, né, de devoção, inclusive para os cristãos, passa a ser objeto na música de Chico e de Gilberto Gil de uma outra abordagem completamente diferente, em termos, obviamente, de contexto, né? E aí as metáforas elas já começam também a aparecer. A forma de lidar com a palavra cálice, né, que perde o seu sentido de substantivo, né, de um objeto, não é mais um cálice, né, de bebida ou enfim. Minha professora de português. Mas a palavra cálice, né, que até então era tomada como um substantivo, no contexto da passagem bíblica, né, tem essa referência, ela agora passa a ser compreendida na perspectiva de um verbo, do calar, que tem toda a relação com o que a gente já vem construindo aqui nesse debate, nesse momento. Porque, como conversamos aqui, a censura era uma tônica da ditadura militar, né? A censura, ela perpassava por vários segmentos, por várias circunstâncias da vida dos sujeitos, de forma que o calar era necessário quando qualquer ameaça ao regime vigente se colocasse. Como a gente já, né, já falou aqui, já trabalhou bastante essa questão, seja por meio da literatura, seja por meio da música, seja por meio do teatro. O calar, para o regime autoritário, ele é necessário esse silenciamento. Então, o grande êxito, né, o principal êxito, vamos dizer assim, da canção Cálice, nessa produção de Chico e de Gil, é no sentido do verbo calar, que eles abordam, inclusive, de forma reiterada, né? Isso também eu acho que é um ponto importante para a gente pensar a partir dessa música, porque a intensidade da palavra, né, do cálice, aqui já parafraseado no sentido de calar, né, de silenciar, a intensidade com que essa palavra é dita na constância da música, né, várias vezes cálice, 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 e essa quantidade, essa repetição também, ela nos faz pensar sobre a intensidade desses fatos na vida das pessoas, como a censura, de fato, ela permeava essa conjuntura de forma que se gerava um adoecimento, a morte, né, literal aí,
o esgotamento das pessoas, o sofrimento, um número sem fim aí de corpos destruídos pelo regime militar. Então, o grande êxito que eu vejo na música, na canção Cálice, é porque além dessa metáfora, né, desse uso de uma passagem que já era conhecida da população, aplicá-la agora a um momento de violência extrema no Brasil, na realidade do Brasil, é de uma perfeição imensa, porque nos ajuda a entender a intensidade do que acontecia no país, a gravidade desses acontecimentos. E Cálice é uma música que, além da letra belíssima, ela protagonizou algumas cenas espetaculares. A primeira delas é como, nessa última turnê do Gilberto Gil, ele e o Chico Buarque vão cantar de novo Cálice, emocionadíssimos. E por que eles estavam emocionados cantando Cálice esse ano? Porque em 1973, no Festival Fono 73, essa música foi censurada pelo Departamento de Censura da ditadura militar, Lei de Censura de 70, a gente tem em 73. E aí, quando eles vão subir para cantar a música, o microfone é desligado. E aí, nesse festival, lá em 73, a plateia canta. Né? E isso vai gerar uma das cenas mais emblemáticas que denuncia a censura durante a ditadura militar, né? É uma música que eu gosto tanto que lá no muro da minha casa tem pichado, no canto lá que eu não tive o dinheiro para pintar. Eu disse, já que eu não tenho dinheiro para pintar, vou pichar uma frase aqui. Aí a gente pichou, mesmo calado a boca, resta o peito. Tem pichado lá pela beleza dessa letra, né? Você vê a ambiguidade aí do termo cálice que Aldo chama a atenção. E, além disso, tem alguns trechos que são espetaculares nessa música, como, por exemplo, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade e não se escuta. Diga aí que coisa espetacular, a ideia dessa rotina massacrante de um Estado ditatorial, né? É tragar a dor, seguir a labuta, trabalhar, que é bem a ideia dos militares, que até para as escolas, as obras literárias vão ser proibidas, vai ser instituído um modelo tecnicista e vai se privilegiar apostilas de resumo, porque essa humanização da literatura é proibida quando um regime ou uma sociedade é desumanizada por uma ditadura, né? Então é mais ou menos isso. Tem uma outra parte que diz aqui, ó, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado permaneço atento. A ideia do silêncio que atordoa, a ideia do consenso do regime militar, a ideia do apoio da classe média brasileira ao regime militar, de grande parte de algumas, como a Igreja Católica estava dividida, né? Onde a galera da Renovação Carismática apoia ali o regime militar e a galera da Teologia da Libertação vai ser contrária. Então, há essa sensação de que uma vontade de ser escutada, e a música expressa muito isso. E isso incomoda, óbvio, a censura, né? Porque Narciso acha feio tudo que não é espelho, e toda ditadura ela é narcisista. Só que ela é narcisista, o espelho dela, se olhar ali, ela se acha feio também. Porque uma ditadura é sempre um regime estúpido. Então, quando ele vê algo que não é estúpido como a arte, como a literatura, como a música, como o teatro, isso incomoda e gera um ódio que é exprimido na censura, na perseguição a essas pessoas, né? Enquanto alguns escritores eram perseguidos, outros, e até mesmo instituições acadêmicas brasileiras de letras, chegaram a apoiar o regime. O que explica essa divisão entre o apoio e resistência dentro do meio literário? Olha, isso é uma coisa tão antiga, porque se você parar para pensar, um dos maiores desgostos de Hannah Arendt lá na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, em 1933, eu estou voltando para a Alemanha só para vocês entenderem. Hannah Arendt é uma das maiores filósofas pós-Holocausto, que explicou o nazismo e tal. E ela tem um grande desgosto. Qual é? O professor e um dos amantes dela, que é o Heidegger, um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele aderiu ao nazismo. O que faz com que a gente perceba de que uma mente brilhante, se ela tiver o foco apenas no pensamento acadêmico e não nos princípios fundamentais da dignidade humana, ela é tragada, sim, por um momento de perturbação social e de ascensão de ideias autoritárias. Então, Heidegger virou nazista.
O que tirar de Raquel de Queiroz, que apoiou o golpe de 64? Raquel de Queiroz, uma grande escritora brasileira, não só apoiou o golpe de 64, como quando terminou a ditadura em 85, ela continuou dizendo que apoiou e continuaria apoiando. Ela já assim, ó, ela dá uma entrevista, eu acho que não lembro exato o ano, mas bem mais para cá, já do século XXI, de que ela diz que sim, que simpatizava com Castelo Branco, que era amiga de Garrastazu Médici, que ela apoiaria o golpe de novo. Se você parar para pensar, e aí tem alguns que vão cometer o erro de ser encontrar o Jango com a ideia do anticomunismo e depois vão se arrepender, né? Como é o caso do Ariano Suassuna, né? Por causa daquela história do regionalismo, faz com que a volta às tradições faz ele cair na armadilha de simpatizar com o golpe de 64. Entre outros escritores como o Rubem Fonseca. Nós temos uma série de escritores que vão apoiar sim o golpe militar, que vão contribuir, porque a gente tem uma disputa aqui de intelectualidade. Não é porque você é artista que necessariamente você vai ser contra um regime autoritário, não. Aí entra uma outra dimensão da discussão. Então, o Brasil teve, sim, produção intelectual, teve artistas, teve literatos que apoiaram o golpe militar de 1964 e apoiaram o regime. Perfeito. E tem algumas questões, quando a gente se volta também para a Academia Brasileira de Letras, eu estava vendo algumas questões que demonstram justamente essas nossas contradições. Né? Não é porque a gente detém a expertise da escrita ou da intelectualidade, é a gente que eu digo, a humanidade, né? Quando a gente se volta para essas áreas, que exatamente vamos tomar boas decisões. Eu achei um artigo muito interessante do professor Diogo Cunha, quando ele fala que dentro da ABL, embora o sentido da academia fosse apolítico, né, isentão, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, como idealizado por Machado de Assis, não quis dizer exatamente que essa instituição apolítica ela não foi política durante o regime militar. E por que isso acontecia? Porque, embora, vamos dizer assim, não fosse a finalidade da ABL contribuir, corroborar objetivamente com o regime militar, mas muitos dos seus componentes, das pessoas que compunham aquelas cadeiras, eram pessoas ligadas a um regime mais conservador. Então, Que vinham da elite. elite pura. Então, de toda forma, por mais que o sentido da Academia Brasileira de Letras, o inicialmente pensado, não fosse no sentido de fazer essas defesas, né? Até porque já era algo de muito antes, acabava assim corroborando com o regime militar. E é interessante porque o professor coloca também algumas questões muito, nem tão sutis assim, né, mas que demonstram, né, como a própria academia ela foi aí embebecida pelo regime. Visitas de autoridades políticas, a doação de terreno por Médici para a Academia Brasileira de Letras. Em 67 houve a doação do prédio empresarial da Academia Brasileira de Letras, né? Isso. Eles começaram a ganhar dinheiro alugando. Foi a ditadura que deu. Exatamente. Então, tem essa ideia dos financiamentos, né, o interesse financeiro, o recurso financeiro que envolvia os contatos, o próprio discurso existente entre os pares, no sentido de que a academia era um local onde era preservada essa liberdade, diferentemente da Rússia, por exemplo, né, porque aí também já vem muito todo um imaginário feito, né, no sentido da liberdade, que eita palavra perigosa também, se a gente for pensar. Em todos os contextos que a gente, numa realidade até mais recente, a gente percebe, né, o quanto essa palavra ela pode ser utilizada em contextos, inclusive, de repressão, de opressão. Mas, resumindo, né, no contexto da Academia Brasileira de Letras também existia o discurso dessa liberdade, da coexistência dos autores e suas ideias, né? Inclusive, por exemplo, com Jorge Amado, né? Que já tinha esse discurso, vamos dizer assim, comunista, né? Um discurso já diferente do preconizado. Então, essa ideia da liberdade, de alguma forma, ela era defendida nesse espaço, porém, lembrando que a maioria dos seus integrantes, ou boa parte deles, eram formados por conservadores, por pessoas que pertenciam à elite e por pessoas que tinham uma relação direta também com o regime militar.
Então, faz parte das contradições humanas, né? De repente, um ambiente que tinha essa ênfase na literatura, que tinha essa ênfase nas questões literárias, mas que também, mesmo não sendo uma instituição partidária, né, ou voltada diretamente para a política, ela acabou também sendo um espaço aí de inclusão dessas questões voltadas para o regime. Importante lembrar que o golpe militar e o regime militar, ele é uma instituição de um regime autoritário para a conservação de um modelo elitista de sociedade, né? Porque durante muito tempo a gente chamou de ditadura militar, hoje a gente chama de ditadura empresarial, civil, militar. Por quê? Porque foi um golpe dado no momento de possíveis reformas de base de João Goulart, de tensionamento após o suicídio de Vargas de 54, então 10 anos de tensão política, e o golpe militar vai ser dado com apoio da Federação das Indústrias de São Paulo, das grandes redes de comunicação como a Rede Globo, vai ser dado o golpe militar de 64 com apoio de parte dos religiosos brasileiros, teve parte que estiveram contra, é preciso lembrar, né? E vai ser dado com apoio da classe média brasileira. Nós vamos ter um movimento, a Marcha por Deus, pela família, pela liberdade, na véspera do golpe militar, para apoiar o golpe, né? Então, é um movimento conservador, é um movimento elitista. E o que é mais elitista do que a Academia Brasileira de Letras historicamente? A Academia Brasileira de Letras recusou Lima Barreto, porque ele não era da nata, entre aspas, da elite brasileira, um dos maiores escritores da história do Brasil, que era negro. Então a Academia Brasileira não tem uma história muito popular. Até aquela história do imortal é uma história de distinguir dos demais. E quando eu quero distinguir dos demais, eu estou querendo dizer que eu quero uma separação muito clara entre o que é do povo e o que é de uma elite que comanda para manter seus privilégios. E a literatura pode estar a serviço dos privilégios. Quando ela escreve para não ser entendida por todos, quando ela escreve para não emocionar todos, quando ela escreve para não representar todos os corpos, todas as pessoas. Então, existe uma ala da literatura que é perfeita para o regime militar, que é aquela que invisibiliza, aquela que não democratiza e aquela que não luta por uma sociedade mais democrática, né? Além da repressão, havia um enorme risco pessoal. O que levava esses escritores e artistas a se arriscarem tanto, publicando, compondo ou se manifestando, mesmo sabendo que poderiam ser presos, exilados ou silenciados? Inicialmente, eu não consigo imaginar essa pergunta, esses questionamentos, sem pensar na necessidade que nós temos de ter uma vida ativa, de ter uma vida criativa, uma vida que dê vazão aos nossos sentimentos, às nossas necessidades. Um contexto de ditadura, ele faz, pelo menos de forma muito simples, aqui eu vou colocar, mas ele faz justamente o contrário, né? Ele faz o silenciamento do ser humano, ele põe em xeque as suas liberdades individuais, as suas liberdades também, no sentido mais coletivo da palavra. Então, quando eu observo a trajetória dessas pessoas que se engajaram em uma literatura que apontasse, que denunciasse as questões sociais, dos artistas que também se juntaram no campo da música, enfim, do teatro, dispostos ali a resistir a um regime ditatorial, eu penso muito no compromisso político dessas pessoas, numa escala mais ampla de compromisso, não só quanto à defesa da sua liberdade, mas da liberdade como um todo. E também observo que eles tinham essa necessidade de expor os seus sentimentos, de não deixar se calar ou se intimidar diante das arbitrariedades do regime. Porque são 21 anos de história contados que demonstram muitos e muitos abusos, mortes, a própria censura. Quão mortal a gente produzir algo e não poder expor. A gente tentar denunciar algumas questões que são vistas na realidade e chegar ao ponto de não poder expor isso porque o Estado, que deveria incentivar a liberdade criativa, que deveria incentivar a produção do conhecimento, esse mesmo Estado, ele inverte ali a sua missão e ele acaba destruindo esse poder criativo, essa veiculação das informações. Então,
Como a ditadura militar, como já se sabe, né, é um contexto que muito abuso é a tônica da ditadura a todo tempo, a todo instante, nas mais diversas instâncias, o que atravessou também a música e a literatura. Diante desse cenário, as pessoas elas vão ser impelidas a demonstrarem que não é esse o caminho. É uma luta por dias melhores, muito baseada numa situação de terror, infelizmente, num momento de tensão extrema, justamente nesse momento de tensão absurda, de repressão, que há a necessidade da denúncia. E isso fortalece essa produção, ainda que sofrendo riscos, né? Ainda que sofrendo contra a sua própria integridade, existiam aí outros valores a serem defendidos que eles se tornam mais importantes naquele momento. Existe, Alda, um elemento que eu acho muito importante, que é, com muita gente, a ditadura ela vai romper sua trajetória de vida. Então, de certa forma, denunciar e tentar contribuir para o fim do regime militar, civil-militar, a ditadura, era uma forma de você resgatar a sua trajetória. Isso é um caso muito evidente se você pensar Paulo Freire aqui. Então, Paulo Freire aqui em Recife, Pernambuco, tal, anos 40, vai entrar na educação como coordenador de cursos de educação para filhos de trabalhadores. Quando chega em 60, desenvolve um método de alfabetização e em 63 coloca em prática lá em Angico, no Rio Grande do Norte. E aí ele vai ser aquela famosa história que ele conseguiu alfabetizar 300 agricultores em poucas horas. E na formatura desse grupo, que vai estar lá em 63, antes do golpe, é na época ainda general, comandante do Exército, Humberto Castelo Branco vai ser o primeiro presidente da ditadura militar. Reza a lenda que estava lá Castelo Branco, estava João Goulart na formatura da turma do Angico em 63. E aí, quando é apresentado o projeto, termina tudo na empolgação, aí Castelo Branco lança a emblemática frase, né, na hora do jantar: olha assim, vocês estão criando cobras. E aí, quando é em 64, que é o golpe militar, em 31, na verdade foi em 1º de abril, mas eu não sei se são 31 de março, em 31 de março, para não ser no dia da mentira. No dia 1º de abril, uma das primeiras medidas da ditadura é extinguir o Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, questionar a ditadura era uma forma de resgatar sua trajetória, seu projeto de vida. Ele vai se exilar na Bolívia, depois vai para o Chile, vai para dar aula em Harvard, vai para a Europa, para a Ásia e tal. Você tem outros casos, como o Chico Buarque de Holanda, que isso vai fazer parte da sua formação de família. Ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, de um dos fundadores da sociologia brasileira, de raízes do Brasil, que já falava desse mandonismo, desse golpismo das elites brasileiras. E, de repente, vem um golpe militar. Então, Chico Buarque, ele vai se autoexilar, porque ele vem de uma família tão distinta, de que se ele morresse, ficava muito evidente de que a ditadura tinha matado. Então, podia ocorrer um acidente, como ocorreu com o JK. Então, Chico Buarque vai se autoexilar em 69. Depois, quando lança Apesar de Você, ele se autoexila de novo. Vai para a Itália com Marieta Severo e tal. Vinícius Moraes vai visitar ele, faz aquele show na Itália, a coisa mais linda do mundo, em Roma. E você tem casos de artistas que vão lutar bem por um ideal. Você tem o Geraldo Vandré, vai ser preso, torturado, e até hoje tem as consequências desse período da ditadura militar. O Irmão do Enfio, da música do Aldir Blanc, né? Choram Marias e Clarice, não, peraí. A volta do Irmão do Enfio, né? Lá do Bêbado e o Equilibrista, que é o Betinho. Betinho era sociólogo, então para ele, questionar a ditadura militar era um projeto de sociedade que ele acreditava. Então são muitos fatores que atravessam aí se põe em risco. É o que na filosofia Sócrates chama de parresia. O homem de virtude, a mulher de virtude é aquele que se coloca em risco. Porque acima do risco da própria vida está a dignidade do viver, como uma contemplação, como obra de arte. Então é isso, existir é diferente de viver, viu? Como diz o poeta lá da Vaquejada. É mais ou menos isso. Após o fim da ditadura, muitas obras começaram a revistar o trauma e o silêncio do período, como a chamada literatura de memória. Ajuda a reconstruir a história e evitar que esses erros se repitam.
Então, a literatura de memória é algo que vai atravessar vários períodos trágicos e para a gente da história é muito caro e muito importante essa literatura pela sua capacidade de sensibilização e por um elemento muito importante pós-tragédias, que é a preservação da memória da tragédia. É um mecanismo, é uma das funções da história que a literatura pode contribuir muito. O que é a memória da tragédia? É retratar, manter esse retrato de um período histórico como trágico, como absurdo. Porque, com o passar do tempo, quando um período histórico ele vai ficando distante, por exemplo, o Holocausto em 39 a 45, como ele vai ficando distante, o que é que vai acontecendo? As novas gerações, pela distância temporal, elas vão perdendo a sensibilidade do absurdo que foi aquilo. E aí que começa a voltar as possibilidades de defesa dessas ideias, principalmente em momento de crise. Todo absurdo, assim, autoritário, ele chegou ao poder em momentos de crise. É como se fosse a solução mais imediata. O que é que faz com que a gente resista à tentação de uma solução mais imediata? É a memória da tragédia. É você lembrar de que no passado isso gerou a morte de milhões de pessoas e gerou o sofrimento de milhões de pessoas. Então a memória da tragédia é um mecanismo que faz com que, lembrando e não esquecendo, a gente possa fazer com que uma experiência traumática ela continue na cova, enterrada. Porque se esquecer, ela se levanta como um zumbi e chega ao poder de novo. E aí outra tragédia é vivida. Então a história tem essa função ética e a literatura é fundamental nesse papel. Então você vê o sucesso do Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que vai retratar a morte do pai dele lá na ditadura militar, pega pela ditadura, pela tortura. Então isso é fundamental porque milhões de pessoas assistiram no Brasil o filme e vão ler o livro e vão ter a memória de um filho que ficou sem pai. É o mesmo caso do ano que meus pais saíram de férias, que vira filme também. Uma criança que os pais saem de férias e não voltam, porque a ditadura militar matou. Certo? É o que vai acontecer no Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, que vai retratar ele como estudante na luta armada, no sequestro de um dos embaixadores de um dos países que tem embaixada no Brasil. Isso vai gerar uma repercussão, vai incomodar a ditadura e ele vai retratar como foi isso. Então isso vai trazer a memória das lutas contra o regime, do sofrimento que o regime proporcionou, dos erros cometidos pela população, pela sociedade brasileira, para que aquele regime acontecesse. Então a literatura de memória ela é fundamental como instrumento de sensibilização e preservação da memória da tragédia, para que jamais se esqueça e assim jamais aconteça novamente. Perfeito. Eu acredito que a lógica seja essa, da literatura de memória, principalmente no trazer essa tônica quanto ao que é incômodo, quanto àquilo que há uma tendência, até pelo excesso de informações que a gente tem todos os dias, há uma tendência de que essas memórias, se não registradas, né, se não trabalhadas, elas realmente transpareçam como se fossem um passado distante, como se fosse uma história qualquer, e que não foi. Então, o mérito da literatura de memória é proporcionar a nós hoje essa visão do que aconteceu, de compreender todos os fatos que ocorreram durante o regime militar, não como naturais, né, não como algo comum para uma vida em sociedade saudável, né, uma vida em sociedade que seja democrática, que lute pela justiça, né, que seja pautada aí na democracia, de fato. Então, ela tem esse mérito quanto a pormenorizar essas situações que aconteceram, o que é fundamental para a gente enquanto coletividade. Nunca percamos de vista que a história ela sempre está em movimento. Ela não é um período fixo que se encerrou em determinada parcela do tempo, né? Ela não se verifica apenas em datas, mas há riscos. E eu gosto muito de O Bêbado e a Equilibrista, justamente porque vai trazer, a música me traz muito essa sensação de descontinuidade, de coisas aleatórias que possam acontecer, de eventualidades, porque não há nada que esteja tão fixo, tão cristalizado ali no tempo que de repente não possa acontecer. Por que eu estou colocando essas questões? Quantas pessoas que ainda hoje a gente pode ter acesso
que ainda defendem o período da ditadura militar como um período de crescimento, como um período bom, como um período que tinha ordem, como um período que era possível o crescimento econômico. Será que era? A literatura de memória ela nos ajuda justamente a problematizar essas questões. O que de fato foi esse regime para o nosso país, para a nossa sociedade, né? Quais as influências de um regime autoritário numa sociedade? Então, quanto mais dados, quanto mais experiências, e eu retomo também nesse sentido a necessidade das pesquisas aqui também no interior, no nosso interior, né, pernambucano, porque essas experiências elas vão demonstrar justamente quantos abusos foram cometidos em nome de um abuso, simplesmente de um abuso. Então, eu acredito que esse mérito reside justamente nesse mapeamento, nessa reflexão sobre o que foi cometido, visando a nossa realidade hoje, conhecê-la melhor, conhecer melhor esse passado, para entender melhor as questões que também se levantam no presente. Para encerrar, se vocês pudessem escolher uma obra ou canção que simboliza a resistência artística daquele tempo, seja um livro, um poema ou uma música, qual vocês escolheriam e por quê? Como eu falei, que eu me lembrei do Tiago Melo, o poeta brasileiro, que teve no evento dos 8 da Glória. Ele foi exilado, foi exilado para o Chile, foi para o Chile, né, em 1964, e naquele ano exilado ele escreve a Carlos Heitor Cone, que é um escritor brasileiro, foi preso pela ditadura, um poema que para mim que é chamado Os Estatutos do Homem. E esse poema para mim, eu vou ler alguns trechos para não ficar muito comprido, mas eu quero ler ele. Tá? O leitor que esteja escutando depois vá e tente ler ele completo. E aí nos Estatutos do Homem, Tiago Melo diz o seguinte: artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens, e aí isso é para a ditadura, e qualquer ideia que permaneça hoje relacionada à ditadura. Porque você perceba de que as pessoas que votam a defender isso são as maiores propagadoras de mentira desse país hoje, que são as famosas fake news. Então eu concordo com o Tiago Melo e diga o seguinte: fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira, que nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Vou pular aqui para o artigo 8º, onde fica decretado que a maior dor sempre foi e sempre será de não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Para a gente relembrar aí de todas as mães, todas as esposas que até hoje, e filhos que esperam seus pais, seus maridos, entrar na porta de casa e nunca vão entrar, porque o corpo está num cemitério clandestino, os restos mortais, e nunca puderam ser velados. Para a gente poder concluir, eu vou ler o finalzinho. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras, expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. E aí fica para relembrar de toda a elite econômica brasileira que apoiou o golpe militar de 64, a tortura, inclusive fornecendo os galpões do Centro Industrial de São Paulo para a Operação Bandeirantes, em 1969, para torturar e estuprar mulheres, como ocorreu com a presidenta Dilma Rousseff, estuprada pelo coronel Carlos Brilhante Ustra com um cano de PVC e um rato. Para que fique lembrado que foi isso que a ditadura militar produziu: torturadores, milicianos, autoritários, homofóbicos, racistas, que ressoam ainda na sociedade brasileira. E para a gente poder concluir,
Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada sempre será o coração do homem. A liberdade não é uma palavra, mas ele é uma ação que parte do princípio de ser livre para que a dignidade seja coletiva. E eu acho que é assim que eu posso encerrar minha fala. Brilhantemente. A música que eu escolhi para encerrar esse momento, ela já guarda uma relação com os Estatutos de um Homem, aí que Ciro já pontuou algumas passagens. Eu gosto muito de O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco. Eu gosto muito dessa música porque, embora ela dê uma pincelada numa homenagem aí a Chaplin, num primeiro momento, as referências que ela vai trazendo, né, com as coisas que aconteceram, com as situações que aconteceram no regime militar, os autores também, os compositores, eles fazem isso de forma muito, muito bela. A melodia, eu acredito que casa muito bem com os trechos das músicas, né? Quando se reporta também a volta do irmão do Enfio, né? Do Betinho, as Marias e Clarices que choram. Que é a Maria Zorg e Clarice Zorg, a mãe e a esposa de Vladimir Zorg. Então, essas questões, os autores vão passando de forma muito brilhante pela letra da música e de forma dolorosa também, porque eu acredito que até a melodia faz a gente sentir essas ondulações, né? Essas falas do chorar das Marias e Clarices. Enfim, os autores eles foram brilhantes assim nessa construção. Mas apesar de todos esses fatos penosos, né, violentos que aconteceram, o encerramento da música ele nos dá ainda uma pontinha de ânimo, né? A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, a partir dessa necessidade de continuar e de prosseguir, é que a gente faz referência a esse passado tão doloroso, tão difícil, mas sem perder o ânimo pela luta dos dias melhores. E tornando esse passado tão massacrante também como uma referência do que não se deve fazer. E desse olhar atento à história, né? Que seja através da literatura, seja através da música, seja através de tantas fontes de conhecimento, né? De criatividade humana, todos eles dão indícios desses momentos difíceis, mas também dão indícios daquilo que a gente pretende enquanto sociedade, daquilo que a gente quer. Então eu fico com essa canção, porque em nós, apesar de tantas histórias, né, de tantos fatos já catalogados, sistematizados, pesquisados, refletidos, ainda há uma esperança de tempos melhores, sempre atentos àquilo que aconteceu no passado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos imensamente ao professor Ciro e à Alda por compartilhar conosco conhecimentos sobre esse período histórico e também por nos ajudar a compreender como a literatura continuou sendo uma forma poderosa de preservar a memória e questionar o poder. E, claro, o nosso agradecimento especial vai para você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que em nosso site você encontra o programa completo e também as referências utilizadas na elaboração desse programa. Achou o programa legal? Compartilhe um episódio através do nosso Instagram, @WRAcadêmica. Divulgar o conhecimento é sempre uma boa ideia. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, ler é resistir, conhecer é libertar.